Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo polêmico para a gente poder tratar aí das principais notícias que ganharam ênfase no noticiário esportivo do nosso clube querido, o Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar muito aqui sobre a abertura da sexta rodada da Série B. O Vasco está treinando neste momento, visando a partida contra o CSA em São Januário, no próximo sábado. Vamos falar aí sobre a situação da nova liga, a nova liga que vai se chamar aí Libra, e o posicionamento do Vasco da Gama, qual foi nessa situação toda. Iremos falar muito aqui sobre a reestruturação no departamento de futebol do Vasco da Gama. Muitas pessoas falando aí sobre mudança de treinador, falando aí sobre reforçar o elenco na abertura da janela aí, que vai acontecer no dia 18 de julho. Então nos acompanhem até o final, porque a gente tem novidades aí. Eu peço a você para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, primeiramente aqui sobre o futebol do Vasco da Gama. Ontem tivemos 2 jogos aí da Série B. O Vasco caiu uma posição, está na 9ª colocação. Ontem a gente viu o Bahia goleando Londrina e vimos aí o Náutico empatando com o Guarani. Com esse empate aí do Náutico, né, acabou que o Vasco desceu uma colocação. Mas é o seguinte, o Vasco pensa na partida contra o CSA. Partida que acontece em São Januário, no sábado, às 19 horas. E não existe outra opção para o Vasco, é vencer para se aproximar aí do G4, até porque as equipes aí favoritas para poder disputar o acesso estão, por enquanto, despontando. Sobre a situação do Nenê, que é dúvida, tá? O departamento médico vai deixar na mão do Nenê. Segundo aí matéria que foi publicada hoje no Globo Esporte, o Nenê vai para jogo se ele quiser, né? Então está nas mãos aí do Nenê. O Nenê está assintomático, não está sentindo mais nada. Porém, pode ser poupado aí. Bem, meus amigos, com relação à situação da nova liga, eu vou colocar aqui na tela para vocês, porque esse assunto precisa de fonte, né? Então a gente coloca aqui, ó, 7 clubes assinaram a criação da Libra, a Liga Brasileira do Futebol, né? Entre esses clubes aqui, segundo a matéria da revista Exame, está o Flamengo, o Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino e Corinthians. O que me chamou a atenção foi a falta de posicionamento do Vasco da Gama com relação a esta situação. O Vasco ficou em cima do muro. O Jorge Salgado ontem deu uma declaração falando aí que está conversando com a 777 Partners, e a gente sabe que tem 2 propostas aí na mesa. Tem da Capital Esportes e existe também a outra proposta aí, que é lá do pessoal que está fazendo a La Liga, né? Que é do grupo XP e também aí da Marçal Investimentos. O Vasco ainda não se posicionou sobre essa situação. O Vasco precisa adotar um papel aí de protagonismo. E essa situação aí da SAF, né, pessoal, a proposta vinculante
está para chegar até o dia 21. E é o seguinte, né? Muitas pessoas falando aí sobre mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama. As pessoas falando que o Zé Ricardo pode sair. E se a gente vê a forma como a 777 Partners trabalha aí, como eles fizeram no Genoa, como eles fizeram no Stade Liège, realmente, né, a gente vê aí grande possibilidade do Zé Ricardo deixar o Vasco da Gama aí nos próximos meses. Mas uma coisa que o pessoal não está debatendo é o seguinte, que a 777 Partners, ela tem um perfil aí de contratar técnico estrangeiro. Eles fizeram isso aí lá no Genoa e fizeram também essa situação lá no Stade Liège. Então a gente pode ver, por exemplo, aí um técnico português aí no Vasco da Gama. Muito se falando aí no nome aí do Jorge Jesus, se falou muito no nome do Carvalhal, mas a mudança vai ser feita aí realmente no Vasco da Gama com relação ao treinador. Seria muita surpresa o Zé Ricardo continuar. E, meus amigos, sobre a situação de reforços. A janela abre no dia 18, né, de julho. E é o seguinte, uma notícia que veio lá de São Paulo, tá? A gente vai colocar aqui na tela. O Corinthians está dispensando aí o Luan, tá? O Luan está insatisfeito lá no Corinthians. Laureano, mais especulações, é porque o nome do Vasco da Gama foi citado nessa negociação. E eu vou colocar aqui a fonte, não vou ler a matéria toda, tá? Mas conforme vocês vão ver aqui na tela, né? Ah lá. O Luan, que jogou no Grêmio, né? Que o Corinthians fez um investimento muito grande. Mais uma vez, Luan segue fora, né? Luan segue confirmando pior fase no Corinthians, tá? Essa matéria de hoje. E a gente viu uma matéria também muito contundente, né? Lá do site Fanáticos, que cita aí a possibilidade dele vir jogar no Rio de Janeiro, certo? Depois vocês dão uma lida lá na matéria. Aqui, ó. Fora dos planos do Corinthians, Luan é oferecido a outro gigante brasileiro. Então o Corinthians está querendo se desfazer deste problema aí, que foi a contratação do Luan, e um dos clubes aí interessados que o Corinthians ofereceu foi o Vasco da Gama, segundo a matéria aí do Fanático, dos Somos Fanáticos, do site. Inclusive, né, a aproximação que o Carlos Brasil tem aí do Corinthians, por ter trabalhado lá, simplesmente facilitaria essa situação. Vamos aguardar muitas especulações com relação ao futuro do Vasco da Gama e a gente está vendo aí o Jorge Salgado esperando realmente o processo da SAF ser concluído. Deixe aí nos comentários aí, meus amigos, a opinião de vocês sobre os assuntos. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E aquele abraço. Valeu!